A soberana graça de Deus e a responsabilidade do homem. Sermão número 207, pregado no domingo, 1º de agosto de 1858, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall, Royal Surrey Garden, Londres. Tradução: Adriana Braga Miziara Silva Rodrigues. Revisão: Armando Marcos. Narração: Diego Urbano. Projeto Castelo Forte, São Paulo, Brasil. Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos capítulo 10, versículos 20 e 21. Sem dúvida, essas palavras referem-se principalmente à rejeição dos judeus e à escolha dos gentios. Os gentios eram um povo que não buscava a Deus, mas vivia em idolatria. Apesar disso, naqueles últimos tempos aprouve a Jeová enviar o evangelho da sua graça a eles. Enquanto aos judeus, os quais por muito tempo haviam desfrutado os privilégios da palavra de Deus, foram repudiados por causa da sua rebelião e desobediência. Creio, no entanto, que embora este seja o principal objetivo das palavras do nosso texto, ainda, como diz Calvino, a verdade ensinada aqui é um tipo de fato universal. Como Deus escolheu o povo que não o conhecia, também tem escolhido na abundância da sua graça manifestar a sua salvação aos homens que estão fora do caminho, enquanto, por outro lado, os que continuam perdidos após terem ouvido a palavra, assim continuam devido ao seu pecado deliberado. Pois Deus, o dia todo, estende as suas mãos a um povo rebelde e contradizente. A abordagem da verdade não é uma linha reta, mas são duas. Ninguém nunca obterá uma visão correta do Evangelho, até aprender como olhar para as duas linhas de uma vez. Em um livro sou ensinado a acreditar que o que semear, colherei. Em outro, sou ensinado que, assim pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Em um lugar, vejo a providência de Deus governando tudo. E ainda assim vejo, e não posso deixar de ver, que o homem age como lhe agrada e que Deus tem, em grande medida, deixado seus atos à mercê da própria vontade dele. Então, se eu fosse declarar que o homem é livre para agir de modo que não existe a providência de Deus sobre suas ações, seria levado sobremodo para perto do ateísmo. E se, por outro lado, eu fosse afirmar que Deus domina tanto todas as coisas, como se o homem não fosse livre o suficiente para ser considerado responsável, sou levado imediatamente ao antinomianismo ou ao fatalismo. A predestinação por Deus e a responsabilidade do homem são dois fatos percebidos por poucos e considerados inconsistentes e contraditórios. Mas não são. A culpa está na nossa própria débil capacidade de julgamento. Duas verdades de Deus não podem se contradizer. Se então uma parte ensina que tudo é pré-ordenado, é verdade. E se outra ensina que o homem é responsável por todas as suas ações, é verdade. E é minha insensatez que me leva a imaginar que duas verdades de Deus podem alguma vez se contradizer. Acredito que estas duas verdades nunca poderão ser fundidas sobre nenhuma bigorna humana, mas como uma estarão na eternidade. São duas linhas quase tão paralelas que a mente que as buscar muito longe nunca perceberá que convergem, mas de fato convergem e se encontrarão em algum lugar na eternidade, perto do trono de Deus, de onde toda a verdade emana. Agora, esta manhã eu estou a ponto de considerar as duas doutrinas. No versículo 20, aprendemos as doutrinas da graça soberana. E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. No versículo seguinte, temos a doutrina da culpa do homem por rejeitar a Deus. Mas para Israel diz: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. 1. Primeiro, então, a soberania divina como exemplificada na salvação. Se algum homem é salvo, assim o é pela graça divina e somente por ela. A razão da sua salvação não será encontrada nele, mas em Deus.
Não somos salvos como resultado de algo que fazemos ou que desejamos. Nossas ações e desejos são resultado da boa vontade de Deus e da obra da sua graça em nossos corações. Nenhum pecador pode detê-lo, isto é, não pode ir adiante dele, não pode se antecipar a ele. O Senhor vem primeiro na questão da salvação, antecede nossas convicções, desejos, medos e esperanças. Tudo o que é bom ou será bom em nós é precedido pela graça de Deus e é o resultado de uma ação divina em nós. Agora, nesta manhã, falando de atos graciosos de salvação por Deus, noto primeiro que são totalmente imerecidos. Você constatará que as pessoas aqui mencionadas, sem dúvida, não mereceram a graça de Deus. Elas o encontraram, mas nunca o buscaram. Foi manifestado a elas, porém nunca perguntaram por ele. Nunca houve nenhum homem salvo por merecimento. Perguntem para todos os santos de Deus, e eles lhes dirão que sua vida pregressa foi desperdiçada em desejos da carne, que nos dias de sua ignorância se rebelaram contra Deus e se desviaram dos seus caminhos. E então, quando foram convidados a voltar-se para ele, desprezaram o convite e, quando alertados, jogaram fora o alerta. Vão dizer-lhes que o fato de terem sido atraídos por Deus não foi resultado de qualquer mérito antes da conversão, porque alguns, longe de terem direito a algo, foram os mais terríveis entre os terríveis. Se jogaram no poço absoluto do pecado. Não se envergonharam de todas as coisas das quais sentiríamos vergonha se somente fossem mencionadas. Eram líderes do quartel do crime, príncipes da hierarquia do inimigo. E assim mesmo a graça soberana veio sobre eles e foram levados a conhecer o Senhor. Vão afirmar-lhes que não foi o resultado de algo primoroso em sua disposição, embora agora acreditem na existência de algo excelente implantado neles, ainda que nos dias da sua carne não puderam ver uma qualidade que não fosse corrompida em favor do serviço de Satanás. Perguntem-os se pensam que foram escolhidos como resultado da sua coragem, e lhe dirão que não. Se alguma coragem havia neles, era deformada, pois essa se inclinava para o mal. Perguntem-os se foram escolhidos de Deus por causa das suas aptidões, e lhe dirão que não. Havia neles aptidões, porém as prostituíam ao serviço de Satanás. Perguntem-os se foram escolhidos devido à fraqueza e à generosidade de seu temperamento, e lhe revelarão que estes os levou a mergulhar tão mais profundamente no pecado do que do contrário teriam feito, pois eram bons camaradas de cada homem mau, prontos para beber e se juntar a todas as festanças que cruzassem seus caminhos. Não havia neles nenhuma razão para que Deus usasse de misericórdia em seu favor. E se maravilharam porque ele não os rejeitou no tempo de seus pecados, não excluiu seus nomes do livro da vida e não os arrastou para dentro do abismo, onde queima o fogo que irá devorar os ímpios. Mas alguns têm afirmado que Deus escolhe o seu povo porque prevê que após elegê-los farão isto ou aquilo e outras tantas ações meritórias e excelentes. Recorra novamente ao povo de Deus. Eles revelarão que desde sua conversão têm tido muitas razões para chorar. Embora possam alegrar-se com a boa obra que Deus começou em suas vidas, muitas vezes tremem com medo de que a obra possa não ser de Deus. Irão dizer-lhe que se às vezes abundam na fé, ainda há tempos em que superabundam na incredulidade. Se às vezes estão cheios de obras de santidade, ainda existem momentos em que choram profusamente por considerar que esses mesmos atos de santidade foram manchados pelo pecado. O cristão irá dizer-lhe que chora profusamente, sente que há imundície mesmo nos melhores desejos, que precisa pedir perdão a Deus por suas próprias orações, pois existe pecado no meio de suas súplicas e que precisa de aspergir mesmo suas melhores ofertas com sangue expiatório, porque nunca é capaz de trazê-las sem mancha ou defeito. Você pode recorrer ao mais iluminado dos santos, ao homem cuja presença em meio à sociedade retrata a presença de um anjo, e ele assegurará ainda sentir vergonha de si mesmo. Ah, ele dirá, você pode me elogiar, mas eu não posso elogiar a mim mesmo. Pode falar bem de mim, me aplaudir, mas se conhecesse meu coração, enxergaria razões suficientes
para me considerar um pobre pecador, salvo pela graça, destituído de motivos para se gloriar e constrangido a inclinar sua cabeça e confessar suas iniquidades perante Deus. A graça é, portanto, totalmente merecida. Mais uma vez, a graça de Deus é soberana. Isso significa que Deus tem direito absoluto de dispensá-la como lhe agrada. Não tem a obrigação de dá-la a ninguém. E se escolher concedê-la a um e não a outro, sua resposta é: porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Então, quero que observe como está ilustrada no texto a soberania da graça divina. Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Imagine se Deus fosse esperar que o homem o buscasse seriamente para poder concedê-la. Imagine se ele, do mais alto dos céus, dissesse: tenho misericórdias, mas deixarei o homem só, e quando delas necessitar, e então se empenhar em me buscar com todo o seu coração, dia e noite com lágrimas, sacrifícios e súplicas, o abençoarei, mas não o farei antes disso. Mas, amados, Deus não diz tais coisas. Sim, é verdade que Ele abençoa aqueles que clamam por Ele, porém, os abençoa antes de clamarem, porque Deus mesmo colocou esses clamores em seus lábios. Seus desejos não provêm deles, mas de boas sementes lançadas pelo Senhor no solo de seus corações. Deus salva homens que não o buscam. Oh, quantas maravilhas! É mesmo ato de misericórdia quando Ele salva quem o busca. Mas não é esta misericórdia ainda mais gloriosa quando Deus mesmo salva os que não o buscam? Considere a parábola da ovelha perdida. Não diz assim: certo homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Permaneceu em casa esperando e veja, a ovelha retornou. Ele a recebeu com alegria e disse aos seus amigos que se regozijassem, pois a ovelha perdida havia retornado. Não! Ele saiu a buscá-la, porque nunca teria voltado por conta própria. Teria vagado cada vez mais distante. Ele saiu a buscá-la, através das montanhas da dificuldade e dos vales do desalento. Perseguiu seus passos errantes e a recuperou. Não a conduziu por esse caminho, não a liderou, mas a carregou ao longo dele. E quando a trouxe de volta para casa, não disse: a ovelha retornou, mas encontrei a ovelha que se havia perdido. Deus busca o homem primeiro, e não ao contrário. E se alguém o busca hoje, é porque ele o buscou primeiro. Se alguém o deseja, saiba que ele o desejou primeiro. Sua busca e desejos sinceros não provêm da sua salvação, mas dos efeitos da graça previamente concedida a você. Bem, alguém argumenta: eu poderia ter pensado que, embora o Salvador não exija uma busca sincera e constante, suspiros e gemidos por ele, ainda assim desejaria e demandaria que todo homem deva clamar pela graça antes de recebê-la. Amados, de fato, essa situação parece natural, e Deus a concederá aos que por ela clamarem. No entanto, observem no texto que ele foi manifestado aos que por ele não perguntaram. Ou seja, o Senhor nos concede graça antes de pedirmos por ela. A única razão pela qual qualquer homem começa a orar é porque a graça derramada anteriormente em seu coração o levou a isto. Lembro-me que quando me converti, eu era um arminiano completo. Pensei que eu mesmo havia começado a boa obra e costumava me sentar e pensar: bem, busquei o Senhor por 4 anos antes de encontrá-lo. E acho que comecei a me elogiar porque havia clamado por ele insistentemente em meio a muito desânimo. Mas um dia me ocorreu um pensamento: o que me levou a buscar a Deus? E no instante a resposta veio de minha alma: por quê? Porque ele me conduziu a isto. Primeiro, deve ter me mostrado minha necessidade dele, senão eu nunca o teria buscado. Deve ter me mostrado sua preciosidade, ou eu nunca teria achado que vale a pena buscá-lo. Então, de uma vez enxerguei com a maior clareza possível as doutrinas da graça. Deus deve começar! A natureza nunca poderá se sobrepujar.
coloca-se água em um reservatório e ela o encherá até um dado limite, mas nunca passará disso sozinha. Então, não está na natureza humana o buscar a Deus. Esta é depravada, logo deve haver uma pressão excepcional do Espírito Santo sobre o coração para inicialmente nos levar a pedir por misericórdia. Mas veja, não percebemos nada disso durante a operação do Espírito. Clamamos como se fôssemos responsáveis por desejarmos o Senhor e o buscamos como se o Espírito Santo não existisse. E embora não saibamos, deve existir um movimento prévio do Espírito em direção ao nosso coração, antes de existir um movimento em nosso coração em direção a Ele. Nenhum pecador pode estar com o Senhor de antemão. Sua graça é mais soberana, mais rica e mais livre. Deixe-me dar um exemplo. Vê aquele homem montado em um cavalo cercado por seus soldados? Como está orgulhoso! Com quão consciente dignidade dali exerce controle! O que tens aí contigo, Senhor? O que são essas expedições que entesouras com tanto apreço? Ó Senhor, o que tenho em minhas mãos irá afligir a igreja de Deus em Damasco. Arrastarei os membros, homens e mulheres, para a sinagoga. Açoitá-los-ei e forçá-los-ei a blasfemarem. E tenho esta comissão do sumo sacerdote de levá-los à força a Jerusalém para matá-los. Saulo, Saulo, não tem amor por Cristo? Amor por ele? Não! Quando apedrejaram Estevão, me carreguei das roupas das testemunhas e tive prazer em fazê-lo. Como gostaria de ter participado da crucificação do seu mestre, pois os odeio profundamente e contra eles expiro ameaças e massacres. O que você afirma deste homem? Se ele for salvo, não irá admitir que alguma soberania divina o converteu? Olhe para o pobre Pilatos. Quanta esperança havia nele! Queria salvar o mestre, porém temeu e tremeu. Se tivéssemos tido a chance, teríamos dito: Senhor, salve Pilatos, porque ele não quer matar Jesus e se esforça para livrá-lo. Mas mate o sanguinário Saulo. Ele é o líder absoluto dos pecadores. Não, exclama Deus, farei com os meus como me for aprazível. Os céus se abrem e o brilho da glória desce mais luminosa que o sol do meio-dia. Impressionado com a luz, Saulo cai no chão e uma voz se dirigindo a ele é ouvida: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele se levanta. Deus aparece para ele. Veja, porque és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Não é esta soberania, graça soberana, desprovida de qualquer busca prévia? Deus foi achado por aquele que não o havia buscado. Se manifestou ao que não havia perguntado por ele. Alguns dirão que aquilo foi um milagre, mas é um que se repete todos os dias da semana. Uma vez conheci um homem que não ia à casa de Deus por muito tempo. E num domingo de manhã, tendo ido ao mercado comprar 2 patos para seu jantar, aconteceu de ver a casa de Deus aberta quando passava. Bem, pensou ele, vou observar o que esses companheiros estão fazendo. Ele entrou. O hino que cantavam prendeu sua atenção. Ouviu o sermão, esqueceu-se dos patos, descobriu seu próprio caráter. Foi para casa e se pôs de joelhos perante o Senhor. E após certo tempo, aprouve a Deus dar-lhe alegria e paz em crer. Para começar, aquele homem não tinha nada em si mesmo, nada que levasse alguém a imaginar que um dia ele poderia ser salvo, mas simplesmente porque Deus quis assim. O homem foi alcançado com o sopro eficaz da graça e levado a Jesus Cristo. No entanto, nós mesmos somos os melhores exemplos dessa situação. Até hoje, me assombro, pois Deus nunca deveria ter me escolhido. Não consigo entender. E a minha única resposta para a pergunta é: sim, ó Pai, porque assim pareceu bem aos teus olhos. Creio que agora anunciei a doutrina de maneira bem clara. Deixe-me apenas dizer algumas palavras sobre ela. Algumas pessoas têm bastante medo desta verdade de Deus. Dizem: é verdade, ouso dizer, mas mesmo assim você não deveria pregá-la para uma assembleia heterogênea.
É muito confortável para o povo de Deus, mas deve ser manejada com cuidado e não deve ser pregada publicamente. Muito bem, Senhor. Permito que resolva este assunto com meu mestre. Ele me deu este grande livro para pregar, e não posso fazer uso de nenhuma outra fonte. Se ele colocou algo na Bíblia que você considera inadequado, vá e reclame com ele e não comigo. Sou um simples servo, e se o que prego é ofensivo, não posso fazer nada. Se eu envio meu servo com uma mensagem e ele a entrega fielmente, não merece ser repreendido. Coloque a culpa em mim e não em meu servo. Então eu digo, culpe meu mestre, porque eu somente proclamo sua mensagem. Não, diz alguém, não é para ser pregada. Sim, é para ser pregada. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para algum bom propósito. A Bíblia não ensina assim? Deixe-me dizer-lhes a razão pela qual muitas das nossas igrejas estão em declínio. É simplesmente porque essa doutrina não tem sido pregada. Onde quer que ela tenha sido defendida, sempre foi abaixo o papismo. Os primeiros reformadores sustentaram essa doutrina e a pregaram. Bem disse um doutor da Igreja da Inglaterra a alguns críticos: olhem para o Lutero de vocês. Não o consideram o mestre da Igreja da Inglaterra? O que Calvino e outros reformadores ensinaram pode ser encontrado em seu livro sobre a liberdade da vontade. Além disso, podemos indicar-lhes uma série de ministros desde o início até agora. Falemos da sucessão apostólica. O homem que prega as doutrinas da graça é de fato um sucessor dos apóstolos. Não podemos traçar nossa genealogia através de toda uma linhagem de homens como Newton, Whitefield, Owen e Bunyan, diretamente até chegarmos a Calvino, Lutero e Zwinglio. Deles, então, podemos voltar a Savonarola, Jerônimo de Praga, a Hus, então de volta a Agostinho, o pregador mais poderoso do cristianismo. E de Santo Agostinho até Paulo é somente um passo. Não precisamos sentir vergonha da nossa linhagem. Embora os calvinistas agora sejam considerados heterodoxos, somos e sempre deveremos ser ortodoxos. É a antiga doutrina. Vão e comprem qualquer livro puritano e veja se conseguem encontrar nele o arminianismo. Pesquisem todas as bancas de livros e veja se podem encontrar algum manuscrito antigo que possua algo diferente da doutrina da livre graça de Deus. Permitam que essa seja trazida para nutrir a mente dos homens e desaparecerão as falsas doutrinas da penitência, confissão e do pagamento pelos seus pecados. Se a graça é livre e soberana nas mãos de Deus, a doutrina do clericalismo não se sustenta. A compra e venda de indulgências e coisas afins também não. São levados pelos quatro ventos dos céus e a eficácia das boas obras é reduzida em pedacinhos como Dagon diante da arca do Senhor. Bem, alguém comenta, gosto da doutrina. Todavia, existem muito poucos que pregam-na, e os que o fazem são muito elevados. É bem provável, mas me importo pouco com o que dizem de mim. Tem muito pouca importância o que os homens falam a seu respeito. Suponha que o considerem excitado, nervoso. Isso não o torna perverso, certo? Imagine que o julguem um antinomiano. Isso não o torna um deles. No entanto, devo confessar que há alguns homens que pregam essa doutrina, causando 10 vezes mais mal do que bem, porque não pregam sobre a próxima sobre a qual vou falar, e que é igualmente verdadeira. Possuem a primeira para ser a vela, mas não esta última para ser o lastro. Podem pregar sobre um lado da moeda, mas não sobre o outro. Podem concordar com a alta doutrina, porém não falarão sobre a palavra em sua totalidade. Tais homens caricaturam a Bíblia. Deixe-me comentar aqui o costume de certo grupo de hipercalvinistas de chamar de calvinistas híbridos aqueles entre nós que ensinam que é dever do homem se arrepender e crer. Se vocês escutarem alguém dentre eles falar dessa maneira, deem-nos meus mais respeitosos elogios e perguntem-nos se já leram os trabalhos de Calvino em suas vidas. Não que eu me importe com o que Calvino disse ou não disse, mas perguntem-nos se algum dia leram suas publicações. E se disserem não, como provavelmente o farão, porque existem 48 extensos volumes, digam-nos
que o homem a quem chamam um calvinista híbrido, embora não tenha lido a totalidade dos volumes, já leu uma boa parte deles e conhece sua essência. E sabe que prega substancialmente o mesmo que Calvino, que toda doutrina sobre a qual ensina pode ser encontrada nos comentários de João Calvino a respeito de uma ou outra parte das Escrituras. Somos calvinistas verdadeiros. No entanto, este reformador não é ninguém para nós. Jesus Cristo e Ele crucificado e a Bíblia tradicional são nossos pilares. Amados, aceitemos a Escritura em sua totalidade. Se encontrarmos alta doutrina, que assim permaneça. Se for baixa doutrina, que permaneça também. Lancemos mão somente de padrões proporcionados pela Bíblia. 2. Passemos agora ao segundo ponto. Agora veja, comenta meu hiperamigo. Ele vai se contradizer. Não, meu amigo, não vou. Vou contradizer você. O segundo ponto é a responsabilidade do homem. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, esse povo que Deus abandonou havia sido cortejado, buscado, suplicado que fosse salvo. Mas se recusaram, e uma vez que não foram salvos, o abandono foi o resultado de sua desobediência e oposição. Este fato é claramente encontrado no texto. Quando Deus envia os profetas a Israel e estende suas mãos, qual o seu propósito? Porque desejava que o povo se voltasse para ele. Ora, para serem salvos. Não, alguém diz, era para que recebessem misericórdias temporárias. Não é assim, meu amigo. O verso anterior diz respeito às misericórdias espirituais, e este também, pois se referem à mesma coisa. Então, foi Deus sincero em sua oferta? Ele perdoou o homem ousado o suficiente para dizer que não. Sem dúvida, o Senhor é sincero em todas as suas ações. Enviou seus profetas e rogou ao povo de Israel que se apegassem às coisas espirituais, mas se recusaram. E embora estendesse suas mãos durante todo o dia, ainda assim permaneceram um povo rebelde e contradizente, e não receberam seu amor, e sujaram as mãos com o próprio sangue. Deixe-me agora observar o cortejo de Deus e suas características. Em primeiro lugar, era o cortejo mais amoroso do mundo. Pecadores perdidos que se encontram ao som do Evangelho não estão perdidos por falta do mais carinhoso dos convites. Deus diz que estendeu suas mãos. Vocês sabem o que isso significa. Tem visto filhos desobedientes que não se voltam para seus pais. O pai estende suas mãos e diz: venham para mim, meus filhos. Venhas, estou pronto a perdoar-lhes. A lágrima está em seus olhos e seu coração se move de compaixão enquanto exclama: venham, venham. Deus diz que Ele mesmo fez isto. Ele estendeu as suas mãos. E assim tem agido com alguns de vocês, os quais, se não são salvos hoje, são indesculpáveis, pois Deus lhes estendeu suas mãos e disse: venham, venham. Vocês têm estado ao som do Evangelho por um longo tempo e têm sido fiel, eu creio, e têm chorado. Seu pastor não se esqueceu de orar por suas almas em secreto, ou de chorar por vocês quando nenhum olho estava posto sobre ele, o qual tem lutado para convencê-lo como um embaixador de Deus. O Senhor é testemunha das vezes que estive neste púlpito, e não poderia ter rogado com mais força por minha própria vida do que roguei pelas suas. Em nome de Jesus, tenho clamado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tenho chorado por vocês como fez o Salvador, e usado suas palavras em seu nome. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. E vocês sabem que suas consciências têm sido tocadas com frequência, que vocês têm sido movidos, não puderam resistir. Deus foi tão gentil com vocês, convidou-os com tanto amor através da palavra, ajudou-os com tanta mansidão através da sua providência, e suas mãos estavam estendidas, e vocês puderam ouvir sua voz falando em seus ouvidos. Vinde então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vocês o têm ouvido clamar: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Vocês o têm ouvido falar com todo o amor do coração de um pai. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ó, Deus implora para que o homem seja salvo, e hoje ele diz a cada um de vocês: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. E com amor divino, ele o corteja como um pai corteja seu filho, estendendo suas mãos e clamando: tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. Não, diz um doutrinário, Deus nunca convida todos os homens a tornarem-se para ele, mas somente alguns indivíduos. Pare, Senhor, isso é tudo que você sabe. Nunca leu sobre a parábola onde é dito: meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. E os que foram convidados não quiseram ir. E nunca leu que todos começaram a dar desculpas e foram punidos porque não aceitaram o convite? Então, se os convites não são feitos para todos, mas somente para quem iria aceitá-lo, como essa parábola pode ser real? A verdade é que os bois e cevados estão mortos. O jantar preparado e o trompete ressoa. Todos os que têm sede, vinde e comei, vinde e bebei. Aqui está a distribuição das provisões, a total suficiência. O convite é de graça, é grande e sem limitação. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E este convite é expresso com palavras mansas. Vinde a mim, filho meu, vinde a mim. Todo dia estendi as minhas mãos. E note de novo, este convite era muito frequente. As palavras todo o dia podem ser traduzidas por diariamente. Diariamente estendi as minhas mãos. Pecador, Deus não o chamou uma vez para ir e então deixá-lo só. Mas todos os dias tem estado com você. Todos os dias a consciência fala com você. Todos os dias a providência o adverte. E todo dia do Senhor a palavra de Deus o corteja. Ó, quantas contas alguns de vocês terão de prestar no tribunal de Deus! Não posso agora entender o seu caráter, mas sei que alguns julgamentos serão terríveis no final. Deus tem cortejado você durante todo o dia. Desde o seu primeiro amanhecer, ele o corteja através de sua mãe e ela costumava ajuntar suas mãozinhas e ensiná-lo a dizer: gentil Jesus, manso e humilde, olhe para esta criancinha, compadeça-se da minha singeleza, permita-me correr para o Senhor. E durante sua infância, Deus ainda estava estendendo as mãos em sua direção. Como sua professora da escola dominical empenhou-se em trazê-la ao Salvador. Quão frequentemente seu jovem coração foi influenciado. No entanto, você deixou tudo isso de lado. Ainda permanece intocado. Quantas vezes sua mãe lhe falou e seu pai o advertiu? E você se esqueceu das orações em seu quarto quando estava doente. Quando sua mãe beijava sua testa queimando de febre, ajoelhava-se e pedia a Deus que poupasse sua vida, e então orava mais: Senhor, salve a alma do meu menino. Lembre-se da Bíblia que ela te deu quando você começou seu aprendizado e a oração que escreveu naquela capa amarela. Quando ela o presenteou, talvez você não o soubesse, mas deve saber agora o quanto ela desejou o seu novo nascimento em Cristo Jesus, como ela o acompanhou com suas orações, e como ela suplicou ao Deus dela por você. E com certeza, você ainda não se esqueceu de quantos domingos e sermões desperdiçou e quantas vezes foi avisado. Todo ano escutava pelo menos 104 sermões e alguns de vocês mais, e ainda permanecem como sempre foram. Porém, pecadores, escutar pregações é algo terrível, a não ser que abençoe suas almas. Se Deus continua estendendo sua mão todos os dias, durante todo o dia, será difícil quando você for justamente condenado, não somente por suas brechas na lei, mas por sua rejeição voluntária ao Evangelho. É provável que o Senhor continue estendendo suas mãos até que seus cabelos fiquem grisalhos, ainda convidando-o continuamente
E talvez quando estiver beirando a morte, ele ainda dirá: vinde a mim, vinde a mim. Se porém você ainda insistir em endurecer seu coração, se ainda rejeitar Jesus, eu imploro-lhe que não permita que nada o faça imaginar que continuará sem punição. Eu tremo algumas vezes quando penso naquela classe de ministros, os quais dizem aos pecadores que não são culpados por não buscarem o Salvador. Como serão considerados inocentes no grande dia do Senhor, eu não sei. Parece-me algo terrível o fato destes pastores estarem embalando pobres almas no sono enganoso, por dizer-lhes que não é sua obrigação buscar a Cristo e arrepender-se, mas que podem comportar-se como desejarem a este respeito, e quando perecerem, não terão culpa a mais por terem ouvido a palavra. Meu mestre não disse isto! Lembre-se como ele disse: e tu, Cafarnaum, que ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus não falou assim quando se dirigiu a Corazim e Betsaida. Ele afirmou: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Não era como Paulo pregava. Ele não afirmava que não havia culpa em desprezar a cruz. Escute uma vez mais as palavras do apóstolo. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pecador, no grande dia do Senhor você deverá prestar contas por cada advertência que recebeu, por cada vez que leu a Bíblia, sim, e por cada vez que negligenciou sua leitura, por cada domingo quando a casa de Deus estava aberta e você negligenciou tirar proveito da oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e por cada vez que a ouviu e não a escutou. Vocês que são ouvintes desatentos estão jogando lenha na sua própria fogueira eterna. Vocês que ouvem e se esquecem imediatamente, ou ouvem de maneira frívola, estão cavando sua própria cova. Lembrem-se, só você será culpado por sua própria condenação no último grande dia. Ninguém mais. Deus não será responsável. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. E este é um grande juramento. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus tem feito muito por você. Ele enviou-lhe seu evangelho. Você não nasceu numa terra pagã. Ele lhe deu o livro dos livros e uma consciência iluminada. Se você perecer ao som do ministério, perecerá de maneira mais temerosa e terrível do que se estivesse em qualquer outro lugar. Essa doutrina é tão bíblica quanto a outra. Você me pede para conciliar as duas. Respondo que elas não precisam de conciliação. Nunca tentei fazê-lo para mim mesmo, porque nunca pude ver alguma discrepância. A discussão envolve ninharias, picuinhas. Não posso responder nada. Ambas são genuínas. Não existem duas verdades inconsistentes entre si, e o que podemos fazer é crer nas duas. Na primeira, o santo faz a maior parte. Deixe-o louvar a livre e soberana graça de Deus e abençoar seu nome. Na segunda, o pecador faz a maior parte. Ó pecador, humilhe-se sob a poderosa mão do Senhor. Pense o quanto Ele tem demonstrado seu amor por você, convidando-o a voltar-se para Ele. Pense o quanto você tem desprezado sua palavra e rejeitado sua misericórdia. Pense como tem ignorado cada convite e seguido seu caminho de rebelião contra o Deus de amor. E quantas vezes tem transgredido os mandamentos daquele que o amou. Como concluirei então? Minha primeira exortação será para os cristãos. Queridos amigos, rogo-lhes que não se rendam a nenhum sistema de fé à parte da palavra de Deus. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Sou o sucessor do grande e venerado Dr. Gill, cuja teologia é quase universalmente recebida entre as igrejas calvinistas mais maduras. Mas embora eu venere sua memória,
e creia nos seus ensinamentos, ele ainda não é meu mestre. O que você encontra nas Escrituras é para acreditar e receber. Nunca tema uma doutrina e, acima de tudo, nunca tema um nome. Alguém comentou comigo outro dia que achava que a verdade de Deus encontra-se em algum lugar entre estes dois extremos. Foi correta a sua intenção, mas creio que ele estava errado. Não creio que a verdade de Deus esteja entre dois extremos, mas nos dois. Quando se trata de pregar a salvação, creio que quanto mais profundo o homem possa ir, melhor. A razão pela qual alguém é salvo é a graça. Graça! Graça! E neste ponto, quanto mais minúcias, melhor. Mas quando a questão é porque o homem está condenado, então o arminianismo está muito mais certo que o antinomianismo. Não me importo com denominações ou partidos, e sou tão profundo quanto William Huntington quando se trata da salvação. Mas me pergunte sobre condenação e lhe darei uma resposta bem diferente. Não peço aplauso pela graça de Deus. Prego a Bíblia como ela é. Erramos quando o calvinista começa a interferir na questão da condenação e interfere na justiça de Deus, ou quando o arminiano nega a doutrina da graça. Minha segunda exortação é: pecadores, peço a cada pessoa não convertida e ímpia nesta manhã que repudie qualquer forma e estilo de desculpa que o diabo possa incutir em vocês a respeito de sua inconversibilidade. Lembrem-se que nenhum ensino no mundo pode desculpá-los de serem inimigos de Deus por praticarem o que é mal. Quando clamamos por sua reconciliação com o Senhor, é porque sabemos que nunca estarão em seu próprio lugar até que isso aconteça. O Senhor Deus os fez. É certo que vocês o desobedeçam? Ele os alimenta todos os dias. Como pode sua insistente insubordinação estar correta? Lembrem-se, quando os céus estiverem em chamas, quando Cristo voltar para julgar o mundo com justiça e seu povo com equidade, não poderão lançar mão de nenhuma justificativa válida neste último grande dia. Se você tentar argumentar, Senhor, nunca ouvi a palavra, a resposta dele seria: sim, a escutou claramente. Mas, Senhor, minha vontade era má, por sua boca o condenarei. Você conhecia sua vontade detestável e o condeno por ela. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas, Senhor, alguns dirão, eu não era predestinado. O que você tinha com isto? Agiu de acordo com a sua vontade quando se rebelou. Não se voltou para mim, e agora o destruirei para sempre. Descumpriu a minha lei. Sua culpa está sobre sua cabeça. Se um pecador pudesse dizer no último grande dia, Senhor, não poderia ter sido salvo de qualquer modo. Seu tormento no inferno seria atenuado por este pensamento. Isso se encaixaria, porém, no mais extremo limite. Sabia do teu dever e não o cumpriu. Pisou em tudo o que era santo, se descuidou do Salvador. E como escapará se negligenciar tão grande salvação? Então, quanto a mim, alguns de vocês podem ir embora e afirmar que fui antinomiano na primeira parte do sermão e arminiano no final. Não me importo. Imploro que pesquisem a Bíblia por si mesmos. Quanto à lei e ao testemunho, se não falo de acordo com sua palavra, é porque não há luz em mim. Prontifico-me a passar pelo teste. Não tenho nada a ver comigo, onde não tenho nada a ver com Cristo. Onde me desassocio da palavra de Deus, lancem fora minhas palavras. Mas se o que digo é ensinamento de Deus, incumbo-lhes, por aquele que me enviou, de considerar estas coisas e de voltar-se para o Senhor com todo o seu coração.